Hoje eu atuo na área de tecnologia. Eu sou gerente de uma sub-área chamada Ecossistemas de Inovação. Então, dentro da área de tecnologia da Suzano, a gente tem todas as competências de TI, cibersegurança, arquitetura, dados, e a minha área, que olha muito com o viés de transformação da companhia, né? Pelas competências de parcerias com startups, empoderamento digital, gestão da mudança, governança, estratégia digital. Então, todas as competências que não são necessariamente tecnológicas, mas que fazem toda a diferença quando a gente tem uma ótica de transformação digital. A Suzano, acho que a maioria das pessoas já conhece, é uma empresa de celulose, papel e bens de consumo. Temos 101 anos e a gente tem um propósito muito claro de renovar a vida a partir da árvore, né? Então a Suzano tem uma base florestal muito grande, de onde vem a nossa matéria-prima, né, que é a madeira, o eucalipto, para a produção de celulose e papel, e a linha tissue, que a gente chama, que é o papel higiênico. A gente tem 13 fábricas espalhadas pelo Brasil, agora temos 2 fábricas nos Estados Unidos, diversos centros de distribuição, portos, centros de pesquisa e escritórios espalhados pelo mundo. Os nossos produtos hoje, eles impactam mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Então, é uma empresa brasileira, mas multinacional, que tem um impacto super significativo na sociedade. E por esses números, né, vocês já imaginam o tamanho da operação da Suzano e a quantidade de oportunidades que a gente tem ao longo do processo, ao longo da cadeia de digitalização e de transformação. Então, quando a gente fala do case, né, da experiência no Brasil digital, nós inscrevemos da árvore ao cliente, porque como a cadeia da Suzano começa na floresta, passa para a indústria, tem a logística, chega no cliente, nós temos oportunidades de colocar tecnologia, de fazer a diferença, né? E por meio dessa tecnologia gerar resultados concretos em toda a cadeia. E foi isso que a gente quis fazer. A gente quis, nessa experiência do Brasil Digital, nós cadastramos projetos em toda a nossa cadeia de valor. Quando a gente fala sobre transformação digital, como é um movimento robusto que já acontece há 6 anos, desde 2019, a gente incorporou esse movimento dentro da área de tecnologia. Então, a gente não fala mais que isso é uma transformação, né? É uma jornada que já faz parte, né, de todo o dia a dia das áreas da empresa. E a gente considera que essa transformação ela tem 4 principais pilares. O primeiro é um portfólio robusto de iniciativas envolvendo toda a cadeia, então tecnologias na floresta, tecnologias na indústria, tecnologias de logística, tecnologias na área comercial e com diversas tecnologias emergentes, então IA generativa, machine learning, RPA, visão computacional, IoT, por exemplo. E um mix entre soluções que são compradas por fornecedores ou parcerias com startups e desenvolvimento interno. Então, é um mix é um portfólio bem com diversas oportunidades. E claro que a gente sempre pensa no problema que a gente quer resolver e na geração de valor. Então a gente não implanta tecnologia só por implantar. De fato, ela tem que gerar um valor concreto para a companhia. Outro pilar que para a gente ele é super importante é letramento digital. Então a gente acredita que no futuro, né, que já não é mais futuro, democratização do uso de dados, né? As pessoas precisam aprender sobre as tecnologias que estão vindo aí. Então, a gente tem um programa robusto de empoderamento digital para ensinar tecnologia, analytics, ferramentas low code, entre IA, entre outras, para toda a companhia. E esses, eu vou falar mais para frente, mas esse programa ele tem um retorno também significativo, porque além de formar uma pessoa, a gente precisa entregar, esse grupo de pessoas formadas precisa entregar casos de sucesso. Então, ele é um programa que aborda a geração de valor para o aluno e para a empresa. Além disso, a gente tem um ecossistema de inovação robusto, onde a gente está inserido por meio de participação de hubs de inovação, com parcerias com startups, onde a gente quer sempre trabalhar mentalidade de inovação,
onde a gente quer trazer tendências tecnológicas, a gente fala que é trazer o de fora para dentro, para oxigenar a empresa e gerar resultados concretos com as parcerias de startups. E o quarto pilar, né, que é a fundação que sustenta tudo isso, a gente está falando de um arcabouço tecnológico, onde a gente tem uma estratégia de cibersegurança de longo prazo, onde a gente cada vez mais evolui a nossa arquitetura de dados e de aplicações, para que a gente tenha uma robustez nessa transformação e garanta que a empresa esteja segura e sem nenhum tipo de risco tecnológico. Aqui eu trago para vocês a visão da nossa cadeia de valor, que vai do viveiro ali da floresta, onde a gente tem as mudas de eucalipto, passa pelo plantio, pela colheita, pela indústria, vai para a área de planejamento e distribuição dos nossos produtos até vendas. E como vocês podem ver nessa imagem, a gente tem tecnologias permeando, né, diversas tecnologias permeando toda a cadeia. Alguns exemplos que são legais de mencionar. A gente tem uma tecnologia de RFID para controlar o nosso almoxarifado digital, e aí isso permite uma eficiência operacional maior de controle de peças, que antes era feita extremamente de forma manual, então agora a gente consegue ter o controle, consegue fazer uma melhor gestão, e aí tudo que eu melhoro a gestão, que eu consigo medir, eu tenho ganhos envolvidos. Eu tenho também na floresta projetos de otimização, como o LML Plan, que é uma otimização do abastecimento de madeira em cada uma das nossas fábricas, e aí a gente usa para isso a tecnologia, né, machine learning, modelos de otimização. E a gente também tem, por exemplo, na floresta, tecnologias estruturantes para gerar conectividade, porque a gente tem florestas em áreas remotas onde não tem cobertura de internet. Então, um exemplo, né, de tecnologia é a Starlink, que a gente tem usado para trazer conectividade e acompanhar as nossas operações de uma maneira mais assertiva. Além disso, é legal contar um caso de mobilidade, que é uma das tecnologias, né, lá do documento do Brasil Digital, que é o RH Responde. Então, os colaboradores da área florestal, muitos deles, né, não têm acesso a computador, porque fazem um trabalho operacional em campo, mas eles precisam ter informativos de o seu holerite, as suas férias, serviços, né, que a gente chama de serviços de RH. E aí, pensando, né, como que a gente de fato dá uma experiência positiva para esses usuários, a gente criou dentro do WhatsApp uma ferramenta chamada RH Responde, em que ele consegue consultar seu holerite, consultar suas férias e tomar algumas ações ali dentro do WhatsApp. Então, a gente sabia que um aplicativo talvez não fosse atrativo para esse colaborador, mas o WhatsApp é algo que ele está muito acostumado a utilizar como uma ferramenta, então a gente colocou isso dentro do WhatsApp. Quando a gente olha para a indústria, a gente também tem diversas tecnologias de otimização e predição, mas a gente também tem bastante tecnologias, né, hardwares. Então, um exemplo disso é o IoT da Traction, que é uma startup em que você, por meio de sensores plug and play ali, você mede algumas variáveis dos equipamentos, como vibração, como temperatura, e aí, baseado em comportamentos diferentes desses equipamentos, ela traz alertas, por exemplo, e prevê que aquele equipamento pode quebrar. Uma vez que ele prevê, eu não paro a máquina, né? Eu não paro a fábrica, eu consigo fazer uma reparação, e isso colabora com o KPI de disponibilidade de máquina, que é tão importante para a indústria. Nós também temos Digital Twin, por exemplo, no forno de cal. A gente tem um copiloto chamado Ana Maria, que ajuda o operador a tomar decisões ali no processo de cozimento da indústria. Então, são projetos interessantes de mencionar. Nas áreas de logística e S&OP, a gente tem algumas automatizações ali de notas fiscais, por exemplo, de faturas, como o LogPay, que é um RPA que ajuda a ler documentos em PDF, que antes eram todos digitados manualmente. A gente tem uma visão computacional que mede tempos e movimentos da operação ferroviária, trazendo sempre insights e oportunidades de melhoria.
A gente tem muitas coisas voltadas para segurança também, então uma pulseira que vibra quando a empilhadeira se aproxima, então uma operação ali onde tem muita movimentação é importante para a gente olhar para a segurança dos nossos colaboradores. E quando a gente pensa em vendas, né, até o final da nossa cadeia, a gente tem, por exemplo, uma plataforma de venda de papel, né, o nosso e-commerce, um marketplace para que papelarias vendam os seus produtos. A gente tem trabalhado nisso também. E temos também os projetos das áreas corporativas, que são as áreas como, por exemplo, suprimentos, ou o nosso próprio time de tecnologia. Então, a gente tem diversos projetos que estão, a maioria, já implantados ou em fase de rollout, que trazem resultados significativos de eficiência, de produtividade e de redução de custo para a companhia. Todos esses projetos, eles têm um valor agregado. A gente não tem implantado eles só para que tenha uma tecnologia. Todos trazem benefício para a companhia e para os usuários dessas tecnologias. Aqui a gente traz, então, uma visão muito similar à que eu contei ali, né, de quais são os projetos com inteligência artificial, mobilidade, internet das coisas, mas das 15 tecnologias, a gente tem, né, 12 com projetos aplicados aqui na Suzano. E aí, quando a gente fala de melhores práticas, a gente trouxe 4. A primeira é democratização do acesso a dados, muito linkado com upskilling e letramento digital em escala. Então, a gente acredita que, a partir do momento que eu tenho uma arquitetura de dados robustas, com data lakes, com ferramentas de business intelligence, com uma governança do que as áreas podem, de fato, acessar, a gente consegue ter, de fato, o que a gente chama de cultura data-driven. E aí a gente tem, de um lado, toda a estruturação desses dados e o upskilling, o nosso letramento digital, para a gente garantir, de fato, que essas pessoas sejam letradas em Alteryx, em SQL, né, em ferramentas de cloud, entre outras. Então, essas duas boas práticas, elas andam juntas, porque não adianta eu só ensinar as pessoas e depois não dizer como que elas acessam essas tecnologias. E, por outro lado, não adianta eu fornecer a tecnologia e não ensiná-las. Então, são duas melhores práticas que andam extremamente conectadas. Além disso, a gente trouxe uma prática da nossa gestão de cloud, né, por meio de uma prática de olhar para as nossas finanças, né, no quesito de cloud computing, porque também está conectado com isso que eu falei. A partir do momento que a gente democratiza dados, que a gente começa a aumentar o número de soluções digitais, a gente precisa ter uma gestão eficiente da nossa nuvem, com governança e com todo o nosso uso eficiente de recursos tecnológicos, senão a gente abre a torneira e deixa isso passar. Então é importante ter muito bem claro essa gestão eficiente linha a linha, e a gente faz isso muito bem. E por último, uma prática de fomento à inovação aberta por meio de parcerias com startups. Então, estar presente em hubs, fechar negócios com startups, fomentar a cultura de inovação, né, trabalhar nos pilares de aprender com a startup, ensinar a startup, ter um processo em que a startup não se sinta acuada em trabalhar com a Suzano. Então, a gente tem um processo chamado de Fast Track, a joia, em que eu consigo contratar uma startup num tempo menor do que um fornecedor comum. Eu exijo documentos que essa startup seja capaz, de fato, de me atender pela maturidade que a empresa tem, e com isso a gente tem resultados super positivos. Então, já fizemos mais de 100 experimentações em startups, e do valor financeiro que a gente tem, boa parte deles vem dessas soluções. Quando eu olho para lições aprendidas, temos várias, mas a gente quis listar 3. A primeira são múltiplos ciclos de experimentação antes da escala. Então, quando a gente está falando de um MVP ou de uma POC com uma startup, seja desenvolvendo dentro de casa, enfim, a gente sabe que a Suzano é uma empresa muito complexa, com muitas fábricas, muitos portos, muitos centros de distribuição.
e que às vezes não dá para, de uma POC com uma startup, onde eu valido num ambiente muito restrito à tecnologia, eu já implantar a solução. Isso gerava muitas quebras. Muitas POCs não eram escaladas por conta disso. O que a gente fez foi colocar um piloto no meio do caminho antes de escalar. Um piloto assistido, onde eu aumento o escopo, a abrangência dos testes, mas eu reduzo os riscos técnicos de pular direto para a escala. Outra lição aprendida que a gente teve foi gestão da mudança. Gestão da mudança é tão importante quanto a tecnologia no sucesso de um projeto. Muitas vezes o projeto ele dá errado não pela tecnologia em si, mas pelas expectativas, pela falta de alinhamento, pela falta de mostrar o valor daquele projeto. E aí a gestão da mudança ela vai entrar nessas competências para ajudar de fato um projeto a ser bem sucedido. Então, a gente aprendeu e agora a gente implanta a gestão da mudança nos nossos projetos. E por último, tornar os ganhos tangíveis e visíveis. Então, estruturar um plano de captura para que a gente possa ter todas as tecnologias que a gente implantou e que eu mostrei para vocês ao longo da cadeia, gerando resultados tangíveis de produtividade, de eficiência, com indicadores para as áreas. Então, quando o projeto não tem ganho, quando ele não está visível, eu reduzo o engajamento das áreas envolvidas. Então, isso é super importante. Quando eu falo de indicadores de resultado, a gente tem uma evolução de ganho financeiro com a transformação digital ao longo dos anos. Então, a gente pode falar que hoje, né, depois de 5 anos, 6 anos de transformação, a gente tem um ganho acumulado, né, de 500 milhões de reais vindos, né, adventos dessas soluções tecnológicas que vêm de redução de custo, de eficiência, né, de aumento de produtividade. Um exemplo disso é o projeto TOR, que é uma otimização, né, de energia dentro das plantas, né, porque a gente produz energia baseada na queima da biomassa. Então, o TOR ele trouxe uma economia acumulada ao longo dos anos de 50 milhões de reais por meio de uma tecnologia de machine learning. Um outro exemplo é o Snoopy, que é um projeto de otimização logística, que trouxe 11 milhões de retorno. Então, nós temos diversos projetos, né, a grande maioria, como eu mencionei, com ganhos expressivos de eficiência e de produtividade por meio da tecnologia. É importante dizer que para a gente o projeto ele precisa, não, a gente não implanta tecnologia só por implantar, né? Existe um racional de ganho e de geração de valor. Aqui, quando a gente olha para indicadores de desempenho, a gente tem a produtividade, disponibilidade de ativos, eficiência logística. Nós temos diversos indicadores que a gente mede por projeto e em toda a cadeia. Quando a gente fala de planos futuros, é consolidar, né, e continuar essa jornada, porque a gente sempre fala isso, transformação digital, ela não tem começo, meio e fim, ela é constante. Vão surgindo novas tecnologias, vão surgindo novas oportunidades, novas formas de se trabalhar, e a gente precisa estar fomentando isso na empresa. Então, é continuar o letramento digital, empoderando de fato as pessoas para gerar valor no seu dia a dia. Manufatura do futuro, então, como que a gente aumenta o nosso grau de automação e eficiência operacional na indústria. Agentes de IA, né, que é o que de 10 palavras, 10 se fala de agentes de IA, então como que a gente de fato gera valor usando esses agentes, tanto na questão de processos internos, quanto prospecção e interação com clientes, a nossa estrutura e estratégia de dados e cibersegurança, que a gente chama de fundação. Sem isso, a gente não consegue construir um prédio porque ele cai, então manter isso de maneira robusta e a gente tem uma estratégia de cyber para os próximos anos, então é de fato implantá-las. Continuar olhando para a experiência do cliente, como que a gente melhora por meio das nossas plataformas digitais e seguir nesse ritmo de resultados concretos para a companhia, que é o que a gente faz de melhor. Nós estamos alinhados em 4 pilares e 15 fundamentos do ecossistema. Então, o pilar de pessoas, como eu fui falando ao longo da apresentação, muito voltado para a cultura, gestão da mudança e a importância disso para a tecnologia. Os nossos negócios digitais indo até os clientes, como as nossas plataformas, e-commerce, marketplace.
O uso da inovação aberta e de toda a nossa fundação de capacitação para o avanço da tecnologia e sustentabilidade, porque eu acabei mencionando pouco, mas é o nosso core. Como Suzano, né, como empresa que tem a base florestal, a gente ter a sustentabilidade, né, como pilar principal da nossa atuação. E, por último, nós estamos alinhados com 7 dos 9 eixos do Brasil Digital. Acho que eu já fui abordando a grande maioria ao longo da minha apresentação. Nos pilares, também super alinhados, né? A gente tem trabalhado com diversas empresas em parceria, sejam startups, sejam hubs, em termos de sociedade também. Meio ambiente, temos vários projetos que olham para isso. A gente até cita na experiência um projeto com uma startup chamada Marvin Blue, que olha para estresse hídrico ao longo da nossa floresta. E em termos de governança também super alinhados com esses pilares.